Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será o subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Dr. Luiz Camargo. Vamos aproveitar um pouco a sua vasta experiência e levar informação a você. Aguardem na sequência, porque vale a pena. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez abrindo um novo programa, Uma Janela para a Cidade. E hoje, com grande alegria e satisfação, que entrevistamos aqui o subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Dr. Luiz Camargo. Um homem de trabalho voltado à integração, ao processo negocial, à entidade sindical, ao patrão, sempre buscando o melhor entendimento em respeito aos trabalhadores brasileiros. Muito nos honra a sua presença e é natural que, neste momento que o senhor está já de saída do Ministério Público do Trabalho, nós não poderíamos deixar de agradecer toda aquela luta sua em prol do conciliamento entre as partes que tanto fazem necessário para um bom desenvolvimento do nosso país. E neste momento, aproveitando o seu conhecimento, doutor Camargo, eu lhe pergunto, um momento ímpar na sua vida, uma vez que novos caminhos surgirão e com certeza deverão estar em benefício dos trabalhadores, porque esse conhecimento deve ser aproveitado e o senhor deve de compartilhar pela melhor qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Na sua visão, como está o cenário no mundo do trabalho em nosso país? Olá, Solomar. Quero dizer que é um prazer participar do programa Uma Janela para a Cidade. É sempre um prazer vir a Curitiba. Muita alegria em estar aqui. Nós vivemos um momento difícil, são tempos difíceis, tempos em que uma legislação nova, a chamada reforma trabalhista, trouxe uma modificação profunda no direito do trabalho. É seguramente a segunda maior reforma que já sofreu a CLT. Então, nós temos uma situação de extrema novidade, de muita novidade, e também uma situação de muita insegurança. Veja, falava-se que era necessário mudar a legislação do trabalho para dar segurança jurídica. A legislação do trabalho foi profundamente alterada e o que nós estamos vendo hoje é uma enorme insegurança jurídica. Há um movimento de desconstrução do direito do trabalho com o qual nós não podemos concordar. Há um momento de desconstrução de todos os princípios informadores do direito do trabalho, de ofensa a princípios constitucionais, de ofensa a dispositivos, orientações que emanam de normas internacionais, de convenções da Organização Internacional do Trabalho, e nós não podemos concordar com uma situação como essa. Então, é um momento em que todos nós devemos ter atenção, devemos refletir, em especial ao movimento sindical. É um movimento que eu acredito que será, é um momento que eu acredito que será de profunda renovação. Há uma enorme necessidade de que as entidades sindicais percebam o que está acontecendo e busquem a participação cada vez maior dos trabalhadores, cada vez com um número maior de associados. Porque só o trabalhador participando ativamente da entidade sindical é que vai fazer com que esta entidade seja fortalecida e, por conseguinte, os trabalhadores não sejam ainda mais explorados como vem sendo até agora. Doutor Camargo, conforme o senhor acaba de falar, a alteração da legislação trabalhista, ela não respeitou nem acordos internacionais que existiam. Ao que se deve isso? Isso não é preocupante no que tange a país, uma vez que, quando acordos internacionais são rompidos, não pode vir retaliação que venha a prejudicar o nosso país? Veja, a Organização Internacional do Trabalho já vem se posicionando, inclusive, com muita preocupação
em relação a essa nova legislação do trabalho. O Comitê de Peritos já emitiu um documento, um comunicado, solicitando que o governo brasileiro reflita e reveja toda essa situação. Então, há pontos que trazem um conflito com convenções, especialmente convenções da OIT, que tratam da negociação coletiva, da liberdade sindical, da ampla participação de trabalhadores e de empresários em um processo de negociação que vai além daquelas questões que às vezes são observadas muito diretamente quando se fala de salário, de uma condição ou outra, de uma jornada de trabalho, enfim. A negociação coletiva vai além, a negociação coletiva trata da vida, trata da condição de vida do trabalhador, trata da condição de trabalho do trabalhador e, por conseguinte, da sua família e da própria sociedade. Então é uma conquista muito relevante, muito importante da sociedade, esse processo de negociação, né? E o que parece que está acontecendo é uma tentativa de enfraquecer esse movimento de negociação coletiva, principalmente conduzido pelas entidades representativas de trabalhadores. Doutor Camargo, no que tange às negociações coletivas de trabalho, eu entendo que elas são muito importantes, uma vez que o bom sindicato e o bom patrão, ambos querem crescer. Ou seja, o sindicato busca a valorização do trabalhador ao tempo que o patronal tenta ampliar os seus lucros para que a empresa cresça. Eu acho que isso aí é um conjunto. Ambos crescendo, todos vão bem. Agora, a política adotada pelo governo não pode vir a prejudicar as empresas, que acaba penalizando os trabalhadores. Vou aproveitar e fazer essa pergunta ao senhor, pelo próprio acúmulo de experiência que o senhor tem na sua vida laboral. Veja, eu iniciei a minha trajetória no direito do trabalho como estagiário no Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Depois também fui estagiário no Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, entidade em que funcionei como advogado e advoguei para outras entidades sindicais, como o Sindicato dos Trabalhadores, Empresas de Aceite e Conservação e outras. E aprendi a respeitar o movimento sindical, aprendi a respeitar e observar a importância das entidades sindicais para um processo de concertação. É fundamental que trabalhadores e empresários, né, representação obreira, representação patronal, tenham condição de negociar livremente, mas de negociar com segurança e que haja uma garantia de que as entidades de trabalhadores não sofrerão assédio, seja por força das entidades patronais, seja por força dos patrões, seja por força do poder público. Não é possível que as entidades funcionem sem ampla liberdade. O reflexo de uma situação que contradiga, né, essa postura vai prejudicar toda a sociedade. Só conseguiremos avançar se houver efetivamente respeito nesse processo de negociação, houver respeito às entidades de trabalhadores, houver respeito às entidades representativas dos empregadores e que essas entidades se respeitem mutuamente. Doutor Camargo, no meu entendimento, essa reforma ela veio de encontro ao enfraquecimento das entidades sindicais. Ela está clara, mas por outro lado, também pode ser um momento de maior conscientização dos trabalhadores. E isso aí vira fortalecer as entidades sindicais. Isso pode acontecer? Olha, Solomar, há um ditado popular que nos ensina a transformar o limão em uma limonada. Muita gente repete isso pelas ruas. Talvez seja o momento de transformar o limão em uma limonada, porque nós recebemos efetivamente um limão. Então, eu acredito que as entidades sindicais terão que transformar esse limão em uma limonada. E isso não vai ser fácil, porque aquela situação, digamos assim, de acomodação de muitas entidades e de muitos dirigentes sindicais, essa está com os dias contados. As entidades sindicais têm efetivamente que partir em direção aos seus sócios, em direção aos trabalhadores e trazer os trabalhadores
para participar ativamente das entidades sindicais. Eu creio que com esta postura, com uma postura proativa, com uma postura efetiva, mostrando para o trabalhador a importância da entidade sindical para o cotidiano de trabalho e também para a sociedade, eu tenho certeza que o trabalhador vai observar a importância dessa entidade sindical. Fácil? Não, não será fácil. Não será fácil, mas é urgente. Doutor Camargo, é importante também, aproveitando a sua experiência, que o senhor falasse um pouco nesse processo negocial entre patrão e empregado e no momento conciliador, do qual o senhor participou várias vezes. Qual o papel do sindicato? É importante para os trabalhadores ou não? O sindicato é uma entidade importantíssima para o trabalhador, para o empresário e para a sociedade. O trabalhador começou a aprender, começou a entender a importância de união, a importância de se organizar por meio de uma entidade, porque viu rapidamente a fragilidade quando enfrentava, né, situações adversas de forma individual ou individualizada. O trabalhador isolado, individualmente observado, considerado, agindo de forma individual, não tem muitas chances de sucesso. Ao contrário, quando esse trabalhador se associa, quando esse trabalhador busca uma atuação junto à sua entidade sindical, há uma possibilidade muito maior de avançar, de obter benefícios, de obter uma melhor qualidade de vida e uma melhor condição de trabalho. Doutor Camargo, muito se fala também que muito se ouviu na mídia, escrita e falada, televisionada, que as reformas eram necessárias para acabar principalmente com o imposto sindical. Isso não foi um grande engodo à população, porque o imposto sindical, segundo o que se observa, que se tem analisado pelos próprios acontecimentos recentes, é que ele é constitucional, ele não pode ser extinto por uma lei ordinária. Não foi um bode expiatório para mexer na CLT, porque foi alterado 107 artigos? Isso aí é uma realidade, doutor? Olha, eu acredito que o objetivo maior da chamada reforma trabalhista não era efetivamente suprimir ou transformar em facultativa, né, a contribuição sindical. A contribuição sindical não foi extinta, é bom que se diga. A contribuição sindical foi transformada de obrigatória em facultativa. E o legislador determina que deverá ser recolhida havendo prévia e expressa autorização. Do meu ponto de vista, quando leio prévia e expressa, não acredito que seja individual. Eu acredito na possibilidade de uma decisão pela via assemblear, ou seja, uma vez convocada a Assembleia Geral, de acordo com dispositivos legais e com dispositivos estatutários, organizar essa Assembleia Geral e levar o tema à discussão. Uma vez decidido pela Assembleia, deve ser respeitado. A Assembleia é, né, a maior instância de decisão de uma entidade sindical. A Assembleia Geral define a diretoria, a Assembleia Geral define pauta de negociação, a Assembleia Geral autoriza a diretoria do sindicato, inclusive, a ingressar com ação de dissídio coletivo. A Assembleia Geral decide sobre paralisações, ou seja, sobre movimentos paredistas, greves. Então, por que a Assembleia Geral não pode também decidir sobre um ponto que é fundamental para a existência das entidades, que é o custeio? Então, desse ponto de vista, acredito que a Assembleia Geral pode discutir esse tema e pode, discutindo, decidir sobre esse tema. Agora, a reforma acabou sendo acabou trazendo, né, uma mudança muito maior do que a pretensão originalmente apresentada pelo Poder Executivo. Quando o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei ao Congresso, tratava a reforma, perdoem a falha da memória, mas de pouco mais de 10 artigos, talvez não chegasse a 10 artigos ou 10 propostas. Isso se transformou em mais de 100 modificações. Então, o Congresso Nacional, hoje um Congresso extremamente conservador, hoje um Congresso que
busca defender muito mais interesses, né, de classes patronais do que interesses de trabalhadores, acabou por fazer essa transformação, essa alteração profunda na legislação do trabalho. No meu ponto de vista, na maioria daqueles pontos, nós temos prejuízos gravíssimos aos trabalhadores brasileiros. Doutor Camargo, no tocante ainda à reforma, seria importante ouvir do senhor que alegava-se que faziam 40 anos, 43 anos a nossa CLT. No entanto, ela vem sendo continuamente alterada. Então, ela não era uma CLT tão antiga assim, tão velha. Estou certo disso, doutor? Olha, a nossa CLT é de 1943. E eu não vou aqui estabelecer uma linha de raciocínio de que tudo que... Alguns diziam que a CLT era velha, porque era de 1943, até por uma questão de não admitir qualquer tipo de discriminação, e qualquer tipo de discriminação atinge também as pessoas idosas, ou as coisas velhas, ou as coisas antigas, e eu não admito qualquer tipo de discriminação, não admitiria também em relação à CLT, a nossa velha senhora. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a CLT foi profundamente alterada, e foi alterada ao longo do tempo. Uma alteração muito significativa, muito profunda, foi promovida pelo legislador constituinte de 1988. Trouxe uma alteração profunda na legislação do trabalho brasileira. Então, não é verdadeiro dizer que a CLT era velha, que a CLT era ultrapassada. Agora, é verdadeiro dizer que um capítulo da CLT que trata do direito coletivo do trabalho já não estava mais servindo aos propósitos da classe trabalhadora, já não estava mais servindo aos propósitos da sociedade. Então, era preciso alterar. Eu sempre defendi, por exemplo, a ratificação da Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade sindical, mas nós não chegamos a isso. E o que aconteceu foi talvez uma facada nas costas do movimento sindical. Vamos combinar, não acreditava que haveria esta alteração nas fontes de custeio. O movimento sindical não acreditava nisso e acabou surpreendido, né, com uma decisão que eliminou ou diminuiu drasticamente a fonte de custeio do sindicato, praticamente de um dia para o outro. Isso não se faz, isso é covardia, isso é trabalhar decisivamente para que as entidades sindicais desapareçam. E isso, sinceramente, não creio que atenda aos interesses da sociedade. Doutor Camargo, em as entidades sindicais vindo a acontecer esse caos, desaparecimento, os trabalhadores não ficarão caminhando descalço, sem proteção alguma? Eu sou uma pessoa que acredita que as coisas boas acontecem. Eu não sou otimista, eu não sou pessimista, até porque aprendi com Ariano Suassuna que os otimistas são um tanto quanto tolos e os pessimistas são chatos. E o Ariano Suassuna dizia que ele era um realista, né? Esperançoso. Talvez eu esteja me enquadrando nesta condição de realista esperançoso. Eu não vou acreditar no fim das entidades sindicais. Jamais acreditaria nisso. Se eu puder fazer alguma coisa para que isso não aconteça, eu continuarei a fazer. Esta situação não atende ao interesse de ninguém. Não atende aos interesses dos empresários, não atende aos interesses da sociedade, não atende aos interesses dos trabalhadores. Nós precisamos reagir e fazer com que as entidades sindicais saiam, ao contrário do que se quer, fortalecidas desse episódio. Agora, é preciso que o trabalhador compreenda e é preciso que os dirigentes sindicais também compreendam a gravidade deste momento para dar a volta por cima e para que nós saiamos desse episódio com as entidades sindicais ainda mais fortalecidas. Na sua visão, doutor Camargo, as entidades representativas em geral e os sindicatos, qual o cenário futuro dessas entidades na sua visão? Bom, é sabido que nós não temos bola de cristal, mas esse futuro será construído pelos trabalhadores, pelos empresários, pelos dirigentes sindicais, obreiros e patronais e pela sociedade. É fundamental nesse momento que as entidades do poder público
aqui diretamente da minha instituição, o Ministério Público do Trabalho, é fundamental que nós, membros do Ministério Público do Trabalho, tenhamos a sensibilidade para observar esse momento e não agir no sentido de uma punição ainda maior do que aquela que o legislador promoveu, né, de uma punição ainda maior para o movimento sindical brasileiro. Nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos sentar às mesas, discutir, negociar e buscar uma saída para que todos nós consigamos sair desse momento fortalecidos. Fortalecidas as entidades sindicais, fortalecido, portanto, o processo de negociação, e isso eu tenho certeza vai redundar também no fortalecimento do próprio Ministério Público do Trabalho, porque deve participar de forma ativa, de forma proativa, dentro desse processo de negociação. Doutor Camargo, outro assunto que eu não poderia deixar de lhe fazer essa pergunta é sobre as ações trabalhistas. As ações trabalhistas se tornaram mais difíceis para que o trabalhador busque um direito, porque ao mesmo tempo que ele pode ser condenado, ele também fica com receio dessa condenação. Isso não é um caminho para a extinção da justiça do trabalho, doutor? Muitas pessoas veem desta forma. Já houve uma redução significativa no número de demandas aforadas na primeira instância da Justiça do Trabalho. Praticamente em todos os estados da federação houve uma redução quando se trata de novas ações trabalhistas. E é claro que as pessoas estão inseguras. E veja a ironia, falava-se muito em segurança jurídica, que a Justiça do Trabalho, que a legislação do trabalho não trazia segurança jurídica. Então, modifica-se a legislação do trabalho e o que nós estamos vivenciando é uma enorme insegurança jurídica. Ou seja, toda aquela história que foi contada não era verdadeira. O objetivo não era trazer segurança jurídica, o objetivo era trazer uma precarização das relações de trabalho, e isso a legislação trouxe. Há inúmeros dispositivos que mostram, né, um sentido de precarizar as relações de trabalho. Mas eu continuo acreditando que nós vamos dar a volta por cima, nós vamos achar formas de continuar levando à Justiça do Trabalho, levando aos tribunais trabalhistas, e repito, espero que o Ministério Público do Trabalho participe dessa jornada, dessa cruzada, porque nós não podemos permitir que os trabalhadores, uma vez explorados, uma vez tendo seus direitos garantidos pela legislação desrespeitados, continuem à margem, à míngua de uma intervenção do poder público para resolver determinadas questões. Eu tenho certeza que nós vamos achar um caminho e a Justiça do Trabalho continuará cumprindo o seu papel de justiça social. O Ministério Público do Trabalho vai cumprir o seu papel de Ministério Público Social e, portanto, acredito que depois da tempestade virá a bonança, com o fortalecimento também das entidades sindicais. Doutor Camargo, nosso tempo em televisão é limitado e eu queria aproveitar o máximo, porque a sua experiência deve ser levada para o máximo de pessoas no nosso Brasil. Recentemente foi aprovada a lei da terceirização. Essa lei da terceirização, ela não precarizou ainda mais o trabalho? Pois é o que eu venho dizendo, é um conjunto de propostas, né? A lei da terceirização, foi bom observar, é anterior à discussão da própria reforma trabalhista, né? E a lei da terceirização também traz um componente de precarização. Agora veja, não é à toa que mais de 20 ações foram propostas no Supremo Tribunal Federal, as duas primeiras, inclusive, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, uma delas em relação à terceirização e a segunda em relação a uma questão que eu considero de ordem gravíssima, uma ofensa de ordem gravíssima à Constituição da República, porque penaliza e impede o acesso ao judiciário das pessoas mais pobres, aquelas pessoas, né, que devem ter, por força da Constituição da República, a garantia do Estado para o acesso à justiça. Então, a sociedade está enfrentando, a sociedade está reagindo.
E é fundamental enfrentar e barrar esse processo maior de precarização, e um dos exemplos dessa precarização é, sem dúvida, a legislação que trata dos processos de terceirização. Doutor Camargo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa e gostaria das suas considerações finais, uma vez que o nosso tempo é limitado. Olha só, Mário, eu agradeço, eu é que devo agradecer a oportunidade de participar de tão prestigiado programa. Eu gostei muito do nome do programa, Uma Janela para a Cidade. Curitiba é uma cidade belíssima. Eu creio que Curitiba merece essa janela, Curitiba merece esse programa, merece essa proposta de discussão, né? Merece que as pessoas tomem conhecimento de situações que estão acontecendo e, no nosso caso aqui, situações que atingem o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é de todos nós trabalhamos, todos nós vivemos do trabalho. É preciso dar importância a esse mundo do trabalho, é preciso dar importância, observar a centralidade do trabalhador nesse mundo do trabalho. A pessoa mais importante no mundo do trabalho é o trabalhador que disponibiliza a sua força de trabalho, sem perder também a importância do empreendedor, porque é aquela pessoa que vai buscar oportunidades e que vai oferecer oportunidades de trabalho. O conflito entre o capital e o trabalho é próprio do sistema capitalista de produção. Nós precisamos saber como atuar diante desse conflito, buscando sempre eliminar, né, a exploração do trabalhador. E o sistema capitalista de produção vai buscar sempre o lucro. Tomara que esse lucro seja suficiente para que o empregador continue empreendendo, para que o empresário continue empreendendo, mas tomara que ele também seja suficiente para distribuir uma parte dele para os trabalhadores, porque participam do processo produtivo e são centrais, né, nesse mundo do trabalho. Como diria Amartya Sen, as pessoas que participam do processo produtivo também têm direito à felicidade. Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse programa. Obrigado, doutor Camargo. Também quero estender um abraço a Patrícia Pinheiro, lá de Unai, Minas Gerais, que acompanha nosso programa pela internet. Um grande abraço a todos, até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Obrigado, doutor.